capítulo 3, versículos de 1 a 8, Paulo diz: que vantagem há em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas, se nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano, diz Paulo. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Vamos orar, irmãos. Deus, que bênção nós estarmos nesta manhã fresca nas tuas dependências da casa do Senhor. Nós tiramos o nosso sustento espiritual e nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui com nossas crianças, com os nossos casais, com pessoas que também já passaram dos 60, que estão com experiência de vida. E agradecemos ao Senhor pelos nossos jovens, adolescentes, por todas as faixas etárias. Queremos extrair da tua palavra hoje orientações importantes, frugais, distintas, para que possamos crescer conforme a tua vontade e que tu nos conduzas a esse crescimento. Abençoe também aqueles que estão em casa, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando da justiça de Deus nessa parte de Romanos. A justiça de Deus, na verdade eu preparei para essa parte de Romanos uma mensagem só que eu não consigo pregá-la em uma parte só. Então nós estamos dividindo aqui as lições principais desta mesma mensagem. Até porque, por exemplo, hoje tem assembleia, e dia de assembleia, dia de reunião administrativa, a gente tem um tempo menor para poder trazer a palavra para você. O capítulo 3 de Romanos, essa primeira parte aí, ela é importante, porque Paulo está fazendo uma espécie de apologia, se é que é necessário, de que Deus é justo. Inclusive quando condena alguém por conta dos seus pecados. Deus é justo e nunca deixará de ser justo. A justiça de Deus é extremamente imutável. Deus é justo em tudo que faz. E a sua justiça, ela é aplicada ao mundo porque Deus é o nosso Criador. E quando nos criou, nos deixou mandamentos claros, evidentes, direções a serem seguidas. E aí Paulo vem num raciocínio lógico dizendo o seguinte: se Deus nos criou, nos deu orientação daquilo que deveríamos e aquilo que não deveríamos fazer. Lembrando que ele está falando primariamente para judeus. Deus nos deu a lei. A lei é clara. Se nós quebramos a lei, Deus seria injusto ao nos julgar? Então é disso que Paulo está falando. E a primeira coisa que nós aprendemos aí é que nada pode anular a fidelidade de Deus. Nós aprendemos isso há uns dias atrás, porque quando nós trabalhamos com esses versículos, primeiros 4 versículos aí de Romanos, a gente percebe claramente que Deus é fiel também para dar o galardão àquele que é fiel. Aquele que é fiel jamais perderá aquilo que Deus prometeu para ele. Mas ainda podemos aprender uma segunda questão, que é o seguinte: o julgamento de Deus, preste muita atenção nisso, é a única coisa que nós vamos estudar hoje. O julgamento de Deus se baseia naquilo que ele disse anteriormente. Isso é uma coisa muito importante para nós, porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência natural, preste atenção no detalhe, de achar que Deus vai nos julgar conforme as circunstâncias
que nós estamos vivendo. Nós temos uma tendência natural. Não, Deus vai entender esse momento que eu estou vivendo agora. Não é possível, porque esse momento não é fácil. Deixa eu dizer uma coisa para você: obediência não pode ser circunstancial. Obediência não pode estar pautada na circunstância. Os grandes homens de Deus sofreram e, diante de agonia, permaneceram obedientes. E é por isso que são grandes. E é por isso que quando você abre lá Hebreus 11, você tem uma galeria de grandes. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer claramente que eles passaram por tribulações, por dificuldades, por momentos de grande agonia, mas permaneceram fiéis. Quando você vê Jesus mandando cartas, mandando o anjo entregar cartas, né, a João, para que as igrejas da Ásia Menor, que passavam por perseguição, por grande dificuldade, João, que escreveu as cartas, estava preso em Pátimos, escrevendo o Apocalipse. E se você não sabe, capítulos 2 e 3 do Apocalipse são 7 cartas enviadas a 7 igrejas, que simbolizam cartas enviadas às igrejas do mundo inteiro. Mas eram 7 igrejas que existiam naquela época. E as 7 cartas têm o mesmo clamor no final, a mesma orientação de Jesus: sejam fiéis, porque ao vencedor eu darei isso, eu darei aquilo, eu galardoarei. Eu estava com medo de falar essa palavra. De manhã as coisas não saem direito daqui, né? Vocês sabem disso, né? Então tem que tomar maior cuidado. Ao vencedor, ou seja, aquele que vence, aquele que cruza a linha, aquele que continua fiel, aquele que continua obediente, aquele que vai até o final, porque ele é de Cristo. Ele irá mesmo. Ele vai suportar as dificuldades. Então, não pense que você vai ter um pouquinho como é que eu vou dizer? Eu ia usar uma palavra, mas eu vou trocar para ficar mais fácil. Estou tentando trocar as palavras mais difíceis, né? Facilitar a situação. O pessoal de vez em quando reclama aí dos termos. Deus não vai amenizar, ficou melhor. Deus não vai amenizar a situação para você, no seu julgamento, simplesmente porque você está passando um momento complicado. Deus não aceita que você seja infiel, porque o filho dele foi fiel, e fiel à morte, até a morte, e morte de cruz. O filho dele nos deu o padrão, nos mostrou claramente como é que se faz. Eu preciso ser fiel, mesmo que eu perca o emprego. Preciso continuar fazendo o que tenho que fazer, mesmo que o meu marido, a minha esposa, meu filho, minha mãe, meu tio não mereçam. Mas eu tenho que continuar fazendo o que tenho que fazer. Entende a situação? Eu continuo fiel, mesmo que os meus pais debandem da fé. Eu vou permanecer. E se eu tiver que perder amigos por conta da verdade, eu a direi. Entende? Hoje nós estamos vivendo um tempo em que muitos cristãos estão sendo moldados pelo seu ambiente, pelo momento em que vivem, pelas pessoas que estão ao seu redor. E muitos cristãos hoje em dia estão se perdendo porque querem agradar as pessoas e não a Deus. Aí você tem um texto bíblico lá que vai dizer que você não vai tomar lugar na mesa dos ídolos, você não deve estar onde há idolatria. Nós estudamos isso aqui em Romanos. Ah, mas a minha prima me chamou para um casamento na igreja católica, então tem que ir lá, porque vai ficar chato, ela vai ficar chateada comigo, ela vai ficar triste, ela vai ficar... Mas e aí? Você vai agradar mais a homens do que a Deus, é isso mesmo? Ah, não, é porque Deus vai entender, né? Eu não posso perder a amizade da minha prima. Nós crescemos juntos. Deus vai entender. Nós estamos acometidos com essa teologia situacionista. Essa teologia que se adapta em qualquer situação. Nós temos que tomar muito cuidado com ela. Nem por um momento, o capítulo 2, é 2 mesmo,
lá atrás, diz que não há nenhuma diferença entre o judeu e o gentio. Há diferença. E qual é a diferença principal? Nós que estudamos o capítulo 2 e vimos Paulo falando dos privilégios dos judeus, ele agora ressalta no capítulo 3, faz um resumo, para dizer o seguinte: o judeu tem uma diferença dos cristãos. E uma diferença maravilhosa. Foi o povo que recebeu a lei. E esse povo é privilegiado por isso. Recebeu os oráculos de Deus, recebeu a palavra de Deus diretamente da boca de Deus. Isso é um privilégio, ele está falando com os judeus. E vocês que receberam, porque é isso que ele está dizendo, vocês têm necessidade de obediência ainda mais, porque vocês conhecem. E para a gente ainda piora, porque nós somos duplamente beneficiados. Nós temos o Velho Testamento dos judeus e temos ainda o Novo. A revelação está completa para nós. Ainda somos mais responsáveis. Interessante que a vocês foram confiados os oráculos de Deus. Eu não sei, você já deve ter estudado filosofia na escola, faculdade. Filosofia é um negócio maravilhoso, gente. Quase acaba com a fé da gente. Mas depois que você supera isso, você fica uma pessoa que pensa diferente na vida, né? E eu me lembro bem, né, estudando filosofia, dando aula de filosofia, é um negócio interessante que a filosofia, ela trabalha muito com esse negócio de oráculo, porque a gente tem que estudar a história da filosofia, e começa com isso praticamente, questão do oráculo. O oráculo era uma pessoa que ficava num local em contato espiritual com os deuses do panteão grego, e ali aquela pessoa recebia as orientações divinas. Claro, tem muito demônio envolvido na questão, lógico, né? Aliás, acho que só demônio envolvido na questão. E aí, o que acontece? A pessoa recebe a direção e dá para aquele que vai buscar o oráculo. Essa é a palavra que está sendo usada aí, a ideia de oráculo aí, é a ideia de alguém, importante pegar esse detalhe, é a ideia de alguém que é usado como canal para que a voz de Deus passe por ele e chegue a outras pessoas. Então essa é a ideia de oráculo. Quando Paulo diz aí, vocês receberam os oráculos de Deus, ele está falando da inspiração. Ele está falando exatamente desse quesito, de que vocês receberam a palavra de Deus diretamente de Deus. Deus usou pessoas e falou com vocês. E portanto agora, o julgamento de vocês vem mediante ao que vocês receberam. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer na vida, é que a gente está caminhando com Deus baseado numa palavra, na Escritura. E seremos julgados conforme esta palavra, essa Bíblia que está aí na sua mão. É isso aí que vai julgar você no dia do juízo. É o que você fez em relação aos mandamentos que estão aí. Isso que vai fazer a diferença, não é a circunstância. Ah, mas eu sofri tanto, isso não vai interessar. Porque, querido, você vai olhar para o lado, você vai ver João Batista lá. Você vai ver aqueles que foram queimados vivos, na grande tribulação também do seu lado. Vai ver Noé, sentadinho. Vai ter Paulo, foi decapitado. Você vai ver Estevão, foi apedrejado. Eu acho que a gente não vai ter coragem de falar que a gente sofreu. Esse é um negócio muito difícil. Se nos for dada a palavra, como é que eu falo que eu sofri na vida olhando para Estevão do meu lado, querido? Conta isso para mim. Tiago, jogado do pináculo do templo, como é que eu falo que eu fui grande? Eu olho para Tiago, primeiro a ser morto dos apóstolos. Claro, né? Judas não conta. Como é que eu faço? A história da igreja vai falar de gente com a barriga aberta, gente que foi presa, abriram a barriga, prenderam um gato dentro e costuraram. O cara vivo ainda.
A história da igreja vai falar de chapas do tamanho dessa mesa aqui, ó. Botaram fogo embaixo, o óleo, e jogaram o cristão em cima, vivo, rodando assim, ó. A história da igreja vai falar de gente que fizeram um boi de barro em duas partes, colocaram o camarada dentro e fecharam o boi, e levaram para o fogo, para cozinhar o cara vivo. É só você ler o livro de John Foxe, Os Mártires, a história dos mártires. Você vai ver coisas horrendas. Eu tive dificuldade de dormir. Tive dificuldade para dormir, primeira vez que eu li o livro. Existe uma palavra que é a base de toda a vida cristã, é a Bíblia. E essa é a base para a nossa obediência. Seremos julgados conforme os mandamentos que recebemos. O que é que você está fazendo com os mandamentos que você recebeu? O que é que você está fazendo com tudo aquilo que você tem aprendido? Porque tem muita gente que sabe tudo e não faz nada. Tem muita gente que conhece tudo de Bíblia, que vem para cá, adora o estudo de Romanos, mas que sai daquela porta ali e faz tudo ao contrário. Querido, você está brincando com Deus. E Deus não vai compreender isso, porque o próprio filho dele foi morto na cruz. Não brinque com Deus. Você vai ser julgado conforme a palavra, o mandamento que você recebeu. E não há nenhum privilégio maior do que receber a direção de Deus. Já recebeu a direção de Deus? Já sentiu Deus falando com você claramente? De repente está até falando agora, né? Já sentiu? Isso é maravilhoso. Eu já tive uma visão, irmãos. Deus faz essas coisas ainda. Fico falando disso não, porque isso aí não é um negócio para a gente ficar contando toda hora, não. Eu já tive uma visão de Deus. Uma coisa linda, extraordinária. Num retiro espiritual. Deus me mostrou uma coisa que foi linda. Algo que estava separado para mim no meu futuro. Foi muito bonito. Durante muito tempo eu caminhei, visualizando aquilo com alegria. Deus abriu uma tela na minha frente, na hora do retiro, na hora do louvor no retiro espiritual. E eu vi. Eu já tive momentos em que Deus me orientou de outras formas. Como, por exemplo, vir para cá. As provas que eu coloquei para Deus, se eu deveria vir ou não pastorear a PIB Taubaté, porque na verdade eu não queria vir. E quando você tem dúvidas, você coloca diante de Deus, né? Eu pedi 3 provas para Deus. Ele me deu as 3 provas. Isso é legal quando Deus fala com a gente assim, é tão bom. Em momentos em que a gente precisa. Agora, a maior maneira de Deus falar com você é através da palavra. Porque mesmo que eu tenha experiências, que eu tenha situações que eu tenha visto, recebido, a experiência humana ainda pode afetar o processo. Mas na Escritura isso não acontece. Está claro, está evidente. É igual quando Deus fala com a gente através de sonho. Em alguns momentos a gente precisa interpretar alguma coisinha ou outra, procurar entender, né? Embora eu creia que Deus fale de maneira clara, né? Esse negócio de sonhos, eu sonhei com 8 piolhos, 4 jararacas, meu querido, vai dormir de novo, esquece, né? Tem camarada que marca o gabinete, chega lá e fala, pastor, tinha um sonho tão estranho. E eu, não, você só sonhou, filho, isso faz parte, também tem um monte, né? Não, é porque a Bíblia fala que José, então, é uma situação bem esporádica, tá? Vamos deixar isso bem claro. Não, é porque lá no Egito, então, está falando de um povo de Israel, da história da humanidade. Tá? Deus não dá sonho só para você levantar no outro dia e tomar café e não Coca-Cola. Tá certo? Então, são coisas diferentes. São coisas muito profundas. Quando a gente tem um sonho, tem alguma coisa, envolve muita gente, envolve muita coisa. Quando Deus está falando através disso. Fala. Fala porque a profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 30, o texto se refere ao tempo do Espírito Santo, a era pneumatológica. Então não tem como correr. Deus vai falar através de sonhos, profecias, visões, mas não fala todo dia. Isso tem que ficar claro para a gente. Porque o crente não vive de revelação.
O crente vive de palavra de Deus. O crente não vive atrás de profeta que tem visão, não. O crente já tem a palavra fechada, suficiente para a caminhada dele. Então, que fique claro isso para nós. Salmo 19, versículo 9 diz que as ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. O Salmo 119, 160 diz: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Paulo vai dizer em Romanos 7, 12, de fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então nós caminhamos pela palavra, é pela palavra de Deus que nós caminhamos. Em João 7, 24, Jesus nos ensinou a não julgarmos apenas pela aparência, mas que façamos julgamentos justos. E como é que a gente faz julgamento justo? A gente faz julgamento justo baseado na palavra. O que a Bíblia diz sobre isso? Ou seja, vivemos pela palavra. Moisés diz aos filhos de Israel que Deus tratava com eles como tratava, para dar-lhes a entender que o homem não viveria só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E foi exatamente o texto que Jesus usou diante de Satanás e das suas tentações. Ou seja, o homem não vive só de necessidades, só de pão. Aqui eu estou precisando de pão, estou jejuando, mas eu não vivo do que eu preciso, eu vivo pela palavra. Eu vivo baseado na palavra que sai da boca de Deus. Essa foi a orientação de Jesus. Foi o ensinamento. Como é que a gente vence o diabo? Moldando a situação mediante nossa necessidade? Não, obedecendo a palavra de Deus. E por mais que pareça absurdo obedecer agora, lá na frente nós veremos o resultado. Toda vez que aparecer absurdo obedecer, obedeça. Como eu disse aqui em alguns momentos, você não precisa entender, você só precisa obedecer. Obedecendo, você cresce. Não procure entender. Tem muita coisa com Deus que a gente simplesmente não consegue entender. Não dá para entender. A gente só obedece. Depois de 6 anos com vocês, eu entendo. Quando eu peguei meu caminhãozinho de mudança e vim para cá, eu não entendia. Eu não sabia do que estava acontecendo. Eu sabia que era o melhor porque Deus tinha mandado. Mas eu não entendia o porquê. Não conseguia conceber a ideia de ter que deixar minha mãe para trás, na época que ela mais precisava, vó da Bia, mãe da Bia, nós éramos um suporte. Eu não conseguia entender. Não foi fácil. Hoje, quando eu olho para 6 anos de história, nesta igreja, na associação, seminário, quando eu vejo a igreja de Cunha funcionando, igual eu recebi orientações hoje, eu fiz isso? Não, não fui eu que fiz isso, eu só participei. E essa participação foi importante. Então nós estamos hoje para plantar uma igreja em Potim, nós já temos dinheiro guardado para fazer isso. As igrejas já estão depositando. Então quando eu olho para essas coisas, eu entendo. Hoje eu entendo, ainda bem que eu obedeci. É muito importante, você não vai entender mesmo não. Não obedeça baseado em circunstância. Agora vai dar para fazer, ou então agora não dá para fazer. Não, faça o que Deus está mandando fazer. E qual é a base? A base é a lei. É a palavra de Deus. Procure na palavra o que é orientação para esse tempo que você está vivendo. E é para isso que você tem pastor. Pastor, estou passando por isso. Me indica um livro bíblico, eu preciso ler algo sobre isso, para que eu possa tomar algumas decisões. E é por isso que você pode ligar e dizer: pastor, eu estou precisando conversar contigo, porque cheguei numa situação que eu não tenho mais como, para onde ir, eu não tenho direção, eu não tenho conhecimento para daqui para frente. O que eu faço nessa situação? A minha função é, de fato, estudar a vida inteira para dar para você uma orientação a hora que você precisar. Essa é a minha função. Então marque. Qual é o problema hoje? O problema hoje é que o camarada tem problema com pecado e procura psicólogo. O psicólogo não está lá para resolver. Essa semana eu recebi uma pessoa que falou isso comigo. Pastor, procurei uma pessoa, um psicólogo e tal, a orientação foi contrária à palavra. Mas claro que é. O psicólogo não está ali para aplicar a palavra de Deus no seu coração. Não, ele está ali para pensar em como é que você melhora a sua vida emocional.
E outra coisa, você não vai para gabinete pastoral para melhorar a sua vida emocional. Porque de vez em quando piora para melhorar. Ué. Não é verdade? A pessoa chega lá e abre o coração e tal, e o fulano e tal. Então, o problema está em você. Hã? Aí ela sai pior do que ela entrou. Hoje tem gente que sai do meu gabinete, dá vontade de pegar o carro e ir atrás, para ver se não vai pular da ponte. Verdade, eu fico preocupado. Pegar o carro, vou atrás, para ver se vai sobreviver. Porque a pessoa chega lá achando que está todo mundo errado. Aí ela descobre que ela também está. E quando a pessoa é crente, é um negócio lindo, né? Muito crente, é lindo. Porque ela entende rápido, ela se abnega, e dessa forma nós estamos vendo tanta gente crescendo. E quando eu falo crente, eu falo no sentido secundário da palavra, para a pessoa que crê, ela acredita, né? Tudo bem, então se é isso, vamos lá, o que tem que fazer? Oxe, a gente resolve o problema rápido. Muitas vezes é muito rápido. Guarde isso no seu coração. Abra sua Bíblia em Amós 8, que eu quero terminar com esse texto. Amós, capítulo 8. Tem aí, gente, existe, tá? Importante dizer para você, existe, Amós tem, fica tranquilo. Olha que beleza, vira para cá, vira para lá, e pensa assim, meu pai, o que está acontecendo comigo hoje, né? Fica tranquilo, tem sim, está antes do Novo Testamento, essas páginas aí, que às vezes é um livro só, uma página, né? Uma página de livro, mas estão fininhos aí, finalzinho do Velho Testamento. Então você pega aí o Amós aí, que também é fininho, está aí, capítulo 8, e o versículo 11. O profeta Amós, ameaçando um povo recalcitrante, estou eu de novo, rebelde, ele diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Louve a Deus porque você ainda pode ouvi-las, lê-las, abrir a Escritura, estudá-la, porque uma das piores coisas na vida de alguém que procura por Deus é não conseguir ouvir a voz de Deus. E Saul é um exemplo disso. Quando Deus se retirou dele, ele entrou em desespero. Porque aquele que se acostuma a ouvir a direção de Deus e se afasta por conta dos seus pecados de maneira veemente, um dia vai acordar e vai se ver sem direção, com o Espírito Santo apagado. Não se afaste, não vá muito para longe. Porque coisa terrível é o silêncio de Deus. Crente sem direção vai sofrer muito. Não se esqueça. Valorize a Bíblia que está nas suas mãos. Obedeça a lei do Senhor, porque Deus é justo. Vai julgar você através da lei dele. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que aprendemos nesta manhã, do privilégio da Tua Palavra. Nós possamos levar a Tua Palavra a sério e que não apliquemos a Tua Palavra conforme as circunstâncias. Ela não é circunstancial. Ela é a verdade e a verdade não negocia. Possamos enxergar a Palavra assim, que obedeçamos sempre, para a glória do Senhor, para a nossa felicidade, para a caminhada, que muitas vezes vai até trazer sofrimento, mas que depois de tudo, com certeza será o melhor. Te agradecemos por isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.